alegria estar aqui mais uma vez, falando do que o Senhor tem feito e continuará fazendo na minha vida, na vida de cada um que está aqui. Para quem não me conhece, eu me chamo Clara. Eu faço parte da igreja desde pequenininha, mas eu só aceitei Jesus há 4 anos. E no decorrer da ministração eu vou contar um pouco do meu testemunho, do que o Senhor fez na minha vida. Eu gostaria de agradecer a essa oportunidade à nossa liderança, Marlon e Dani, por estar à frente dessa obra da Rede de Jovens. E eu queria agradecer ao meu amado futuro esposo por me conceder essa oportunidade. Amém, glória a Deus. O tema dessa ministração que Deus colocou no nosso coração é o poder do olhar. E Deus ele tem ministrado muito ao meu coração sobre o poder do olhar. E eu gostaria de falar um pouco dos 5 sentidos. Todo mundo conhece os 5 sentidos, né? Olfato, os ouvidos, o paladar, o tato. O que mais? A visão. E o primeiro sentido que eu gostaria de falar com vocês é a audição, que é o ouvir. E o Deus ministrou ao meu coração Romanos 10:17, que fala: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Que para nós termos fé, é necessário nós estarmos expostos a palavras de fé. E muitas vezes estamos expostos só a apenas palavras de incredulidade. E por isso que nossa fé não tende a crescer. E o que temos ouvido? Qual é o nosso alimento diário? O que é que a gente tem ouvido como cristãos? E também como pessoas que ainda não se renderam ao Senhor. O segundo é o paladar, que muito fala da língua e particularmente é algo que muito, assim, me toca. Porque não sou perfeita. E eu gosto de falar muito, muito. E às vezes eu falo coisa que impensada. E eu falo besteira, eu Senhor, acabei falando besteira. E a palavra que Deus me deu foi em Provérbios 18:21, que fala: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão o seu fruto. E o que tem saído da nossa boca? Será que é palavras de maldição ou será que é palavras de bênção? Palavras de maldição contra a nossa casa, contra a nossa vizinha, nosso vizinho, contra os nossos filhos, quem aqui tem filho. Muitas vezes, contra até a nossa própria vida. Não vou conseguir, não vou para frente. São palavras que, sem a gente perceber, faz influência no reino espiritual. E muitas vezes a gente se pergunta: poxa, por que nada acontece comigo? Talvez sejam as palavras que saem da nossa boca. O terceiro sentido é o tato, que fala das ações. E Deus ministra meu coração em João 13:14, que fala: pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Essa palavra foi Jesus que falou aos seus discípulos, onde ele pede para que os discípulos, assim como ele estava fazendo, lavassem os pés uns dos outros. E muitas vezes, com as nossas próprias mãos, não somos humildes, não servimos aos nossos irmãos. Acabamos agindo com arrogância. O quarto é o olfato. 2 Coríntios 2:15 fala: porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para aqueles que são cristãos,
qual perfume temos exalado perante aqueles que ainda não conhecem ao Senhor? Precisamos exalar o bom perfume de Cristo. Sermos a diferença no mundo corrompido, no mundo sujo. Não podemos ter o mesmo aroma que o mundo tem a nos oferecer. Mas atrair as pessoas para perto de nós. Como? Com o perfume de Cristo. E o quinto, que é o que eu vou me ater nesta noite, é a visão. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia. Para aqueles que não estão com a Bíblia, eu gostaria que você, vizinho, pudesse compartilhar a sua Bíblia ao vizinho. Mateus, capítulo 6, verso 22 e 23. Acharam? Vamos ler. Mateus 6, 22. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Até aí. E o que Deus ministra nesse versículo, nesses 2 versículos, não é apenas que através dos nossos olhos teremos luz, mas o que Deus ministra ao meu coração nesse versículo é a conservação da luz. Por que a conservação da luz? Eu gostaria que vocês abrissem em Colossenses. A gente vai ler muito a Bíblia hoje. Colossenses 1, verso 12. Que diz: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Em outras versões fala que Cristo nos resgatou do domínio da escuridão. Nós que somos cristãos, os que são cristãos, que já entregaram a vida ao Senhor, estávamos no reino das trevas, no reino da escuridão, e quando aceitamos o Senhor, o próprio Cristo veio e nos resgatou daquele reino escuro e nos transportou para o reino da luz. E aqueles que ainda não aceitaram o Senhor, Cristo, Ele tem chamado você hoje para você sair do reino das trevas e ser transportado por Cristo para o reino da luz. Mas o que eu acho interessante é que o Senhor não apenas nos transporta do reino de escuridão, aquela luz apagada, para o reino de luz, mas Ele também quer nos fazer luz. E em Mateus 5, 14, que foi o que foi lido hoje pela manhã, fala: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Somos a luz do mundo. O nosso Deus, Ele não apenas nos tira da luz, mas Ele nos tira da escuridão e nos coloca na luz. Mas Ele nos transforma em luzes para iluminar o mundo que está escuro. Estávamos em trevas. Ele nos tira da escuridão e nos leva para o reino de luz. Ele nos transforma em luzeiros. E eu lendo o livro da apóstola Valnice, algo que eu achei interessante, que
eu nunca tinha pensado. Queridos, só existe 2 reinos. O império das trevas e o reino de Cristo. No mundo não existe outro reino, só existe 2 reinos. Trevas e luz. Se não estamos na luz, estamos nas trevas. E muitas vezes a gente fala, mas por que é tão difícil ser cristão? Por que é tão difícil continuar no caminho? Às vezes eu tentei, várias vezes eu tentei. Veja, quando você está no reino das trevas, o seu senhor é Satanás. Mesmo sem você perceber, mesmo sem você adorá-lo entendendo, o Senhor é Satanás. Quando você aceita Jesus, você está se rebelando contra esse reino, o reino das trevas. E você agora está sendo transportado para o reino da luz, ou seja, Jesus passa a ser Senhor da sua vida. E você acha que um senhor que acabou de perder um servo vai ficar de mãos atadas? Ah, beleza, eu perdi. Não. Ele vai tentar investir na sua vida até você se render e voltar para o reino da escuridão. É por isso que quando a gente entende que tudo aquilo que é as friezas, as lutas, quando a gente aceita, que acontece, é tudo o inimigo querendo que a gente volte da onde Deus nos tirou. Por isso que é necessário estar em constante oração, pedindo ajuda aos irmãos que estão ao nosso lado, porque Deus ele sempre envia quando a gente pede. Agora, tentar sozinho é difícil. Por isso que Cristo, ele colocou a igreja no mundo, para mesmo com tantas imperfeições, um ajudando o outro. E quando a gente se transforma em luzeiros, a escuridão sai de nós, saímos da escuridão externa e saímos da escuridão interna e agora passamos a ser luzes. E o Espírito Santo de Deus é que habita dentro de nós. 1 Coríntios 6. Não precisa abrir, eu vou ler rápido. 1 Coríntios 6. (19 e 20) fala: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Com todos os sentidos que foi lido. Precisamos louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, sendo santuário, com todos os nossos sentidos. Com o olfato, com a audição, com as ações. Não apenas com as vestes, não apenas com os jargões, glória a Deus, misericórdia, mas com ações. Com ações. Depois de tudo que passamos com Cristo, depois de todo o trabalho que Ele realizou, tirando a escuridão e colocando luz, será que eu posso voltar a ser trevas? Quantos aqui acham que pode voltar a ser trevas? Levanta a mão. Podemos voltar a ser trevas. Por nossas próprias vontades. Por pecados. Por iniquidades. Por friezas espirituais que a gente acaba
não pedindo ajuda, não se posicionando. E há 5 portas onde essas escuridões podem entrar, que é nos sentidos. Só que eu só vou me ater a uma porta, os olhos. O poder do olhar. E a escuridão, ela pode entrar no que temos assistido. O que temos assistido, o que temos nos exposto. Eu não sou uma pessoa tipo radical, mas Deus, ele tem tocado muito em meu coração no que eu tenho visto. Eu sei que cada um aqui tem o seu momento com Deus, entendeu? Você faz o que a sua consciência diz. Se você faz algo que sua consciência condena, você está pecando. Mas se sua consciência não condena, ok. Mas eu era muito viciada em Netflix, muito. Todas as séries eu vou assistir. E muitas coisas que eu estava assistindo, que eu via, que não condizia com os princípios cristãos, os princípios bíblicos. E eu acabava me expondo a isso, e Cristo começou a ministrar meu coração. Tá errado. Não é alimento para a alma. E foi daí que Deus, ele colocou no meu coração esse versículo. Os olhos são a candeia do corpo. Então temos que ter cuidado naquilo que vemos, naquilo que nos expomos. O que temos lido. Quais são os livros que temos nos exposto? Quais são os livros que a gente tem... Às vezes, a gente passa a ler tantos livros, mas para ler a Bíblia ler um versículo, já estou dormindo. Mas a Bíblia é que vai nos alimentar, a Bíblia é que vai nos fortalecer. O que temos visto na internet. Muitas vezes a gente... Não, mas eu só vou olhar. Às vezes é sites pornográficos que acabam nos afundando mais e mais. Os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se teus olhos forem trevas, todo o teu corpo terá trevas. E quão terrível será essa treva. Por isso que temos que ter cuidado com aquilo que estamos vendo, com aquilo que nos expomos. E eu não entendia. Eu parei para pensar, poxa Deus, por que tão terrível essas trevas que a palavra fala? Quão terrível será a escuridão? E eu falei, por que esse quão terrível? E Deus, ele me levou para Mateus 12. Eu queria que vocês lessem comigo. Mateus 12, 43. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não encontra. E diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Como o Mateus 6 fala,
quão tremendas trevas são, quão terríveis escuridão são. Por quê? Porque a Bíblia fala, os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Tem versão que fala, se os teus olhos, se a luz que está em você virar a escuridão, e aí responde, será que poderíamos estar na luz e virar a escuridão? Sim, porque se a luz que está dentro de você virar a escuridão, quão terrível a escuridão são. Por quê? Porque quando a gente está na luz, quando a gente está servindo ao Senhor, quando a gente está dando o nosso melhor ao Senhor e acabamos não vigiando, ficamos piores do que começamos. Por isso que a Bíblia afirma, quão terrível a escuridão será. Por quê? Porque vai ser a escuridão pior do que a primeira. E no 1 Coríntios 6, que eu falei que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo, precisamos usar o nosso corpo para adorar, para glorificar, como o próprio versículo fala, ao Senhor. Necessitamos entender que o nosso corpo é emprestado. Que estamos aqui para trazer outras vidas, para passear por Casa Amarela, ministrando aos perdidos e trazendo. Eu creio que Deus ele tem trazido um novo tempo para os jovens daqui. E nós temos visto, eu paro para olhar o Senhor, aonde eu estava. Aonde eu estava. Por isso que Deus ele tem ministrado ao meu coração, cuidado com os olhos. Queridos, cuidado com os olhos. Se queremos estar nesse mundo e chegarmos diante do Pai com as vestes limpas, não só com todos os sentidos, mas principalmente com os olhos, temos que ter cuidado, temos que renunciar. Mas foi difícil para mim abrir mão de assistir certos programas, porque eu gostava, era algo que eu gostava mesmo. Às vezes, teve uma galera, vamos assistir tal filme, e eu disse que eu não ia assistir esse filme, que eu fiz uma aliança com Deus que eu não ia assistir mais nenhum filme de determinada... do negócio do filme, né? Da empresa. E eu falei que não ia assistir mais. Aí muitos, ok, não entendi, por quê? Aí eu tento explicar, mas muitos não entendem. Mas eu sei, eu e Deus. Foi uma aliança que eu fiz. Eu prezo muito por aquilo que eu tenho visto. E eu louvo a Deus por eu estar aqui hoje. Por quê? Porque como eu falei, eu cresci dentro da igreja. Mas eu só tive um encontro com o Senhor há 4 anos. Em 2013, Natal, dia 24 de dezembro. Dia 24 agora fez 4 anos e 7 meses que eu estou na presença do Senhor. E eu sempre fui uma pessoa muito rebelde. Quem conhece do começo, se você olhar para mim agora e dizer, é ela, não, era ela. Não, gente, vocês não me conheciam. E eu era uma pessoa muito rebelde, eu não levava as coisas de Deus a sério. Sempre brinquei, minha mãe, meus pais, sempre oraram por mim, sempre me prezaram, mas eu brincava mesmo. E teve um dia que eu estava subindo para a escola, eu estudava no Caio Pereira. E Mariana, que está ali, levanta a mão, Mari. Testemunha, gente, para vocês verem que foi verdade. Ela estava subindo comigo e eu participava do Ministério de Dança com ela.
eu pecava mesmo, na prostituição, ficava com um e com o outro, mas subia no altar para dançar. E teve um dia que ela olhou para mim e falou: Clara, até quando? Até quando tu vai estar nessa situação, brincando com Deus? Até quando tu vai estar assim? Aí até um dia que Deus quiser até um dia que Ele quiser. Eu falei uma frase que eu não tô lembrada agora, que foi um deboche mesmo. Eu olhei para o Senhor e disse: tu quiser que eu mude, mas tu vai ter que vir aqui. Eu chamei Jesus por Halde. Eu desafiei o Senhor. 4 dias depois eu não conseguia andar. Eu estava boa. E 4 dias depois eu não conseguia andar. Abri meus olhos, meus 2 joelhos estavam super inchados. E eu tentava me levantar, não conseguia. Eu gritei, chamei minha mãe, né? Mãe, eu não estou conseguindo andar. Minha mãe, o que é isso? Estava cheio de mancha na minha perna. E minha mãe me leva para o hospital. O hospital no médico fala que eu estava com meningite e que eu só ia durar 24 horas. Gente, eu me desesperei. Aí eu lembrei de Jesus. Me levaram para o Correia Picanço. Fiz o exame. Não era meningite. Ninguém sabia o que era. O que era que essa menina tem, ninguém sabia. Fiquei internada no isolamento. Passei 5 dias no Correia Picanço. Depois eu fui transferida para o Getúlio Vargas. Quando eu cheguei lá no Getúlio Vargas, o médico fez o exame, botou a seringa no meu joelho para tirar e viu que o meu joelho estava com muito líquido. Ele achava que era água, mas era pus. Ou seja, já estava apodrecendo os meus 2 joelhos. E o médico na hora corre, tem que levar para cirurgia agora, só que era dia 24. Tinha muita gente acidentada, porque dia 24 de dezembro, lotado o hospital. E o médico olhou para mim e falou: não, você não vai fazer cirurgia agora. Tem muita gente, tem que dar prioridade àqueles que estão chegando. E eles me colocaram num corredor escuro. E eu, nesse corredor escuro, pela primeira vez na minha vida, eu fiz uma oração sincera. E eu nunca tinha ouvido a voz do Senhor. Eu achava até que era coisa da cabeça do povo, que vinha aqui e dizia: Deus me falou isso. Aí eu nunca ouço. Mas eu deitada ali, que eu não conseguia andar, numa maca, o médico me colocou logo de frente a uma janela. Quando eu olhei, estava escuro, cheio de estrelinha no céu. Eu olhei para o céu e falei: Deus, se o Senhor existe, me diga, por que eu estou nessa situação? E eu ouvi o Senhor falando comigo claramente: você se lembra do que você falou a Mariana? Você me desafiou, agora você está aqui. Não foi Deus que me colocou ali, na maca. Foi as minhas próprias palavras. Eu apenas estava colhendo o que eu havia plantado. A única coisa que Deus fez foi permitir que eu chegasse ali. E ali eu fiz uma aliança com o Senhor. Eu disse ao Senhor: Deus, eu nunca mais na minha vida vou ficar com ninguém, apenas com o meu futuro esposo. E no dia do casamento. E eu fiz essa aliança porque eu sabia que a minha... Lógico, né? Eu não estou falando assim que todo mundo vai ter que fazer isso, gente. Foi algo que eu fiz individual, eu e Deus. Eu fiz isso porque a minha carne, ela sempre me levava à prostituição. E eu teria que sair daquele hospital abrindo mão totalmente da minha vida passada.
Eu não queria que aquela oportunidade que Deus estava me dando, eu não queria jogar fora. Então eu decidi ali, fiz uma aliança com o Senhor e disse: Deus, eu preciso que o Senhor me tire daqui. Eu preciso que o Senhor me tire dessa situação. Eu quero que o Senhor me tire daqui. Depois que eu terminei essa oração, o médico veio. Pegou a maca e: vou levar você para cirurgia agora. E eu já vi Deus respondendo. Fiz a cirurgia. Quando eu terminei de fazer a cirurgia, eu olhei para o médico e falei: e aí, doutor, tudo certo? Aí ele: minha filha, mais 10 minutinhos você ali naquele corredor, eu teria que amputar as suas 2 pernas. Porque os seus 2 joelhos já estavam ficando podres de pus. E eu entendi que aqueles 10 minutinhos que eu estava ali passando com Deus foi a oportunidade que Ele estava me dando. Ou seja, dependia de mim, a escolha era minha. Sair daquele hospital com perna ou sem perna. E graças a Deus eu escolhi estar com perna. Eu gostava muito de brega. Quando eu estava lá na maca me recuperando, chegou uma enfermeira do nada, me viu com dor. Minha mãe até contou esse testemunho aqui. E ela olhou para mim e falou: ah, minha filha, você está chorando. Está chorando porque está doendo. Mas eu quero te dizer que isso vai passar. E você vai sair desse hospital, você não vai mais dançar para o mundo. Você vai dançar para Jesus. E eu louvo a Deus porque isso se concretizou na minha vida. E o mais interessante é que a menina que era tão rebelde, que participava do Ministério de Louvor e era um problema. Deus, Ele, para honra e glória do Senhor, me colocou hoje como líder do Ministério de Dança. E eu sou grata ao Senhor porque eu não mereço. Quando eu olho para mim, para o meu passado, para a pessoa que eu era, que envergonhava o nome do Senhor, eu vejo que Deus é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de recomeço. Deus, Ele é um Deus de recomeço. E os nossos sonhos que estavam tão enterrados, o Senhor, Ele ressuscita sonhos. E Ele nos coloca em lugares que nunca poderíamos imaginar estar. E estar agora pregando é uma honra falar do nome do Senhor, é uma honra falar o que Ele fez por mim. E eu quero louvar o Senhor pela vida daqueles que nunca desistiram de orar por mim. Amém. Testemunho forte. Mas Deus faz. Ninguém desafia a Deus e fica do mesmo jeito. E Jesus tinha me falado isso. Esse testemunho precisa ser pregado mais de meia hora. Porém, nós não temos tempo. Mas eu conheci Clara faz 7 anos. E nós passamos por várias situações de rebeldia. Mas quando eu me voltei para o Senhor de verdade, o Senhor tinha falado para mim que iria quebrar o vaso. E hoje eu digo com toda certeza que Deus, Ele quebrou o vaso e fez um vaso novo. E para mim é uma honra, meu amor, ser o seu futuro esposo. Porque, meus amados irmãos, eu não tinha mais perspectiva de vida. Eu vivia no submundo das drogas.
E eu não imaginava viver tudo o que eu estou vivendo hoje. Eu tinha perdido meus sonhos, tinha perdido meus projetos. Como eu falei no início, o diabo roubou de mim, porque o intuito dele é roubar, matar e destruir. Mas como Deus a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Renovam-se a cada manhã. As misericórdias de Deus nos alcançou. E hoje nós estamos aqui. Louvamos a Deus porque Ele nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz.